Fala, professor, boa tarde, tudo bem? O artigo que eu usei para fazer o resumo do referencial teórico foi Estratégia Competitiva em MPEs e Dimensões do Processo e suas associações com estratégias genéricas e funcionais. Eu achei esse artigo bem legal porque ele trata tanto as estratégias funcionais quanto as estratégias genéricas que a gente trabalhou no módulo anterior, né? Então, primeiro no referencial teórico, o autor começa a falar que existem alguns paradoxos, né, quanto à estratégia em si. Então, o primeiro paradoxo se diz respeito ao pensamento estratégico de cada tomador de decisão, né? Então, existem duas abordagens, as lógicas e as intuitivas. As lógicas são basicamente decisões analíticas, formais, possuem umas regras fixas, né, computacionais, ou seja, são coisas trabalhadas anteriormente, que você consegue saber, prever um pouco se isso está certo, se isso está de acordo com o que a empresa busca. E as intuitivas são criativas, informais, ou seja, vai de acordo com a cabeça de cada tomador de decisão. Então, como o artigo busca evidenciar isso em pequenas e médias empresas, ficou evidente que para esse paradoxo, a maioria dessas empresas pequenas e médias usam do processo intuitivo, né? Ou seja, o próprio tomador de decisão com a sua intuição, ele vê o que é melhor e não faz um negócio formal com regras. O segundo paradoxo se diz respeito a estratégias deliberadas e emergentes. As estratégias deliberadas são aquelas que são previstas, né? Que você vê um pouco nas tendências futuras, no que pode acontecer e já começa a traçar essas estratégias. Enquanto as emergências, própria citado pelo autor, né? Elas não têm um planejamento, elas simplesmente acontecem sem planejamento. E elas são percebidas quando? Quando elas já estão em execução ou quando elas já foram executadas. Então, em pequenas e médias empresas, geralmente também o que acontece mais são as estratégias emergentes, ou seja, a própria empresa e o tomador de decisão já vão tomando alguns parâmetros, algumas pequenas decisões para reverter o cenário, mas isso sem planejamento prévio. E quando eles veem se dá certo ou se dá errado, eles percebem que eles mudaram esse planejamento. E no último paradoxo, se diz respeito às mudanças estratégicas, né, que podem ser radicais ou evolutivas. As evolutivas são aquelas que seguem mesmo, né, como uma empresa toda, pequenas mudanças vão levando até uma evolução completa. De mês em mês você vai mudando uma coisinha aqui, uma ali, e daqui a um tempo você percebe que essa mudança foi efetuada com sucesso e chegou onde você queria. Já as mudanças radicais são aquelas que promovem rupturas, né? Ou seja, são mudanças drásticas que você muda completamente o modo de operar, o modo que você vem visualizando o problema, né? Só que essa mudança radical, ela despende de muitos recursos, né? Então, principalmente em pequenas e médias empresas, o que a gente mais vê são mudanças evolutivas, que ele vai mudando poucas coisas ao longo do tempo, para no futuro elas irem se adaptando e chegar no objetivo que ele quer. Aí na segunda análise do referencial teórico, que é onde a gente quer chegar, ele começa falando das estratégias genéricas, né? Ele não fala muito da estratégia de enfoque, só da de custo total e da diferenciação, e a de custo total é aquilo mesmo que a gente viu, né? Onde a empresa ela busca vantagem competitiva através da redução de custos, ou seja, ela pode até abrir mão um pouco da qualidade, mas ela quer atrair mesmo seus concorrentes, pegar um maior market share, oferecendo um produto mais barato. Geralmente utilizada em economias de escala, né? Empresa que quanto mais você produz, menor é o valor unitário do produto. Em detrimento disso, tem estratégia de diferenciação, né? Em detrimento não, porque é de foco que é meio que o contrário, né? Mas na diferenciação, a empresa busca ganhar o cliente no valor percebido, né? O que é isso? Como você próprio tinha explicado para a gente, são aqueles alguns benefícios que a empresa mostra para o seu cliente que ele percebe que essa empresa é melhor que a outra, mesmo tendo produtos muito semelhantes. Por exemplo, eu coloquei aqui
localização, mas é como você tinha falado. Uma empresa que oferece um bônus, um benefício, compra uma refeição, ganha um refrigerante. Então, esses pequenos benefícios agregam no valor percebido do cliente. Isso que faz ganhar a clientela. Por fim, que era o mais importante, ele fala das estratégias funcionais, né? Que elas são realizadas de acordo com os próprios departamentos das empresas, né? Que são marketing, financeiro, RH e operações. E elas são separadas, né? Cada departamento tem a sua estratégia funcional, só que elas precisam estar perfeitamente alinhadas, né? Por quê? Porque esse alinhamento dessas estratégias vai estar relacionado com a estratégia geral da empresa. Então, como o próprio autor cita, às vezes a empresa traça uma estratégia genérica e dentro dessa estratégia genérica são traçadas as estratégias funcionais para cada departamento. Então, essas estratégias funcionais de cada departamento têm que estar em perfeito alinhamento com a estratégia geral da empresa. Além disso, precisam ter uma comunicação muito boa, né, entre os próprios departamentos. Por quê? Porque eles precisam ter sinergia para conseguir criar vantagem competitiva. O time de marketing tem que conversar com o financeiro para ver investimentos, conversar com o RH para saber dos funcionários em si, de operações. Então, eles têm que ter essa comunicação bem fácil e bem assertiva para conseguir chegar aonde a estratégia geral da empresa quer chegar. E, por fim, o autor cita mesmo que o processo estratégico está completamente ligado a estratégias genéricas e funcionais, porque essas têm um grande vínculo, né? Então, quando o TD, lá, o tomador de decisão, ele decide entre a estratégia que ele vai usar, a genérica e funcional, ele pode alocar, a genérica, né? Ele pode alocar as estratégias funcionais para num jeito que elas juntas consigam atender a demanda da estratégia genérica que ele adotou. Então, professor, foi isso que eu entendi desse, desse artigo, desse referencial teórico, quanto a todas as estratégias, tanto genéricas quanto funcionais.